Vou-te dizer algo que talvez você não queira ouvir: você não é livre. Você acha que tem o controle da sua vida, que toma suas próprias decisões, que decide o que fazer e o que não fazer, mas na realidade você é um prisioneiro. Não de uma prisão com grades de aço, mas de algo muito pior: uma prisão invisível construída pela sua própria mente. Pense naquele impulso que você não consegue controlar, aquela necessidade que, por mais que tente abafá-la, sempre volta. Talvez seja o álcool, o tabaco, as redes sociais, a comida, o sexo, o jogo, a aprovação dos outros, chame do que quiser. O fato é que há algo que te domina, algo que você não consegue deixar, por mais que se esforce, por mais que prometa a si mesmo, várias vezes, que será a última vez, mas não é. Nunca é, e isso te consome, te destrói, te torna escravo dos seus próprios desejos. A sociedade vai te dizer que é porque te falta força de vontade, que você é fraco, que se realmente quisesse, poderia deixar isso para trás. Mas sabe o quê? Essa é a maior mentira de todas, e hoje vamos desmontá-la. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, já dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Mas não é só o que nos irrita nos outros, é também o que não entendemos sobre nós mesmos. Ele acreditava que o vício não é simplesmente um mau hábito, mas um sinal de que há algo dentro de você que não está bem, algo que você não quis ver. Quando você consome, quando se refugia no prazer imediato, você não faz isso porque é uma pessoa má ou porque é fraco. Você faz isso porque dentro de você há um vazio, uma dor profunda que não consegue explicar, uma sombra, como diria Jung, que te persegue e da qual você tenta escapar. Mas aqui está a armadilha: quanto mais corre, mais forte ela se torna, porque o vício nunca é a raiz do problema, é o sintoma de algo muito maior. E se você acha que isso é apenas uma questão de vontade, você está enganado. Gabor Maté, um dos psiquiatras mais influentes da atualidade, dedicou sua vida ao estudo da adição, e sua conclusão é devastadora: o vício não é uma doença do corpo, é uma doença da alma, uma tentativa desesperada de silenciar feridas que muitas vezes você nem lembra mais. Maté afirma que todas as adições têm uma origem comum: o trauma. A infância é o terreno onde se semeia a dor que mais tarde você tentará anestesiar. Talvez você tenha crescido em um lar onde não havia amor suficiente, talvez tenha sofrido abuso, abandono, rejeição. Talvez tenha aprendido que para ser amado, você precisava ser perfeito, ou talvez simplesmente nunca tenha sentido que era importante o suficiente. Então você procurou uma saída, algo que te fizesse sentir bem, mesmo que por um instante, algo que preenchesse esse vazio, mesmo que temporariamente. Mas aqui está a cruel paradoxal do vício: quanto mais tenta acalmar sua dor com ele, maior ela se torna. É um fogo que se alimenta de si mesmo. E o pior é que, com o tempo, você nem mesmo desfruta do que faz. Você já não consome para sentir prazer, mas para evitar a dor da abstinência. Você percebe a armadilha: você foi enganado, fizeram você acreditar que o problema é você, que você é um caso perdido, que não tem cura. Mas a verdade é outra: a verdade é que não, você não é o problema. O problema é o que você carrega por dentro, o problema é essa dor não resolvida. Mas aqui está a chave: não se trata apenas de entender isso, trata-se de enfrentá-lo. E ele dizia que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua própria alma, e ele tinha razão. É mais fácil seguir anestesiado do que olhar para dentro. É mais fácil ignorar o sofrimento do que enfrentá-lo de frente. Mas se você realmente quer se libertar, se realmente quer recuperar o controle da sua vida, não há outro caminho. Gabor Maté explica de forma brutal: não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. Essa é a pergunta que você precisa se fazer: o que você está tentando esquecer? Do que você está fugindo? Que parte da sua história você se recusa a aceitar? A solução não está em proibir-se nada, nem em se castigar por suas recaídas. A solução está em se compreender, em se tratar com compaixão, em buscar apoio em quem realmente te entende, porque embora você ache que está sozinho, não está. E aqui vem o ponto mais importante de todos: a cura não é apenas um processo individual, é um processo coletivo. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas fazendo consciente a sua própria escuridão. E isso é exatamente o que você deve fazer: parar de fugir, parar de se esconder, olhar para o espelho e aceitar o que vê, com todas as suas cicatrizes, com todos os seus erros, com todo o peso da sua história. Porque só quando você parar de lutar contra si mesmo é que realmente poderá começar a mudar. Então me diga, você está pronto para parar de escapar? Você está pronto para olhar para dentro e enfrentar o que realmente te atormenta?
Se a resposta for sim, então você deu o primeiro passo, porque o verdadeiro inimigo nunca foi o vício. O verdadeiro inimigo sempre foi a dor que você tentou esquecer. E agora chegou o momento de enfrentá-la. E aqui é onde tudo fica ainda mais interessante, porque uma vez que você compreende que o vício não é o problema, mas o sintoma, surge uma pergunta inevitável se a dor é a raiz, porque há pessoas que a enfrentam de forma diferente. Porque algumas encontram refúgio na adição e outras, por sua vez, canalizam esse mesmo sofrimento em algo que as impulsiona para frente. A diferença não está na quantidade de dor, mas no que você faz com ela. E aqui entra um conceito que tanto Jung quanto Maté tocaram de maneiras diferentes, mas que é fundamental para entender como sair desse ciclo a integração da sombra. Jung falava da sombra como aquela parte de nós que rejeitamos, aqueles impulsos, desejos, medos e traumas que enterramos porque não se encaixam na imagem que queremos projetar. Mas o que você não entende é que você não pode destruir a sombra, não pode se livrar dela. Você pode ignorá-la, pode negá-la, mas no fundo ela ainda está lá, e quanto mais você a reprime, mais poder ela tem sobre você. Pense nisso cada vez que tenta escapar de algo, na verdade está dando mais controle a isso. Cada vez que você se convence de que isso não faz parte de você, que isso não te define, que pode simplesmente enterrá-lo e seguir em frente, a única coisa que você faz é alimentar sua força. O mesmo acontece com as adições. Você acha que, se eliminar apenas a substância, o hábito ou a compulsão, o problema desaparece, mas isso é uma mentira, porque o vazio continua lá, a sombra continua lá. Gabor Maté explica de forma brutal: não há vício sem sofrimento, e não há sofrimento sem história. Para realmente transformar sua vida, não se trata de combater o vício, mas de reconciliar-se com o que te levou até ele em primeiro lugar. Aqui é onde muitas pessoas falham, porque buscam soluções superficiais, querem respostas rápidas, querem disciplina, regras, proibições. Mas não querem enfrentar a si mesmas. Não querem abrir aquela porta e olhar o que realmente há dentro, porque dói, porque é desconfortável, porque significa aceitar que o que você carregou por toda a sua vida não foi culpa sua, mas agora é sua responsabilidade. E aqui entra outra paradoxal: o sofrimento nem sempre destrói. Pode ser a prisão que te prende em um ciclo interminável de autodestruição, ou pode ser a faísca que acende algo maior dentro de você. Pense nos grandes gênios, nos grandes artistas, nos visionários da história. Muitos deles não escaparam da dor, mas a usaram. Transformaram-na em algo mais: em arte, em projetos, em movimentos, em mudanças radicais em suas vidas. O que diferencia quem se perde no vício de quem transforma isso em algo poderoso não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de enfrentá-lo, integrá-lo e dar-lhe um propósito. Mas aqui está a chave: ninguém pode fazer isso sozinho, porque o vício, apesar do que você acredita, não é um problema individual, é um problema de conexão. Maté diz sem rodeios: o oposto do vício não é a sobriedade, é a conexão. É sentir-se apoiado, visto, é saber que você não precisa carregar tudo sozinho, que há outras pessoas que já estiveram no seu lugar e encontraram uma saída. Jung dizia que a cura ocorre quando você deixa de se identificar com seu sofrimento e começa a compreendê-lo. Quando você deixa de ser um prisioneiro de sua história e se torna o escritor do seu próprio relato. Então, a verdadeira pergunta aqui não é como deixar o vício, é como transformar a dor em algo que te faça crescer ao invés de te destruir. Você se atreve a olhar realmente para si mesmo no espelho e ver o que está por trás da sua adição, enfrentar esse vazio sem o filtro do prazer imediato, parar de escapar e começar a construir. Porque, se você realmente quer sair desse ciclo, precisa entender algo fundamental: o vício não é o inimigo. O inimigo é continuar fugindo do que você realmente precisa enfrentar, e esse enfrentamento, por mais doloroso que seja, é o primeiro passo para se libertar. Mas aqui há algo ainda mais perturbador: e se eu te dissesse que o vício não é apenas uma resposta à dor, mas também uma forma de identidade? Pense bem. Por anos, talvez décadas, você construiu sua vida em torno dessa compulsão. Fez dela parte de si mesmo, de suas rotinas, da sua forma de lidar com o mundo. E agora, embora saiba que isso está te destruindo, embora seja consciente do dano, há uma parte de você que não quer soltar. Porque se você soltar, o que resta de você? Aqui entra uma ideia-chave que Jung propôs: o medo do vazio. O ser humano não suporta o vazio existencial. Não podemos viver sem uma estrutura interna, sem uma narrativa que nos defina. E quando o vício tem sido parte da sua história por tanto tempo, arrancá-lo de golpe é como tirar a pele. É por isso que tantas pessoas recaem, não apenas porque a abstinência física é difícil, mas porque a abstinência psicológica é pior.
Quem é você quando deixa para trás o vício? O que preenche esse espaço? Este é um ponto que poucos entendem e por isso falham em suas tentativas de sair. Acham que se trata apenas de eliminar o vício, quando na realidade o que precisam é substituí-lo por algo maior, algo que faça sentido. E aqui é onde entra um conceito fascinante que Gabor Maté estudou profundamente: a necessidade de pertencimento. Desde crianças buscamos nos encaixar, fazer parte de algo maior que nós. Mas quando sentimos rejeição, abandono ou desconexão nos primeiros anos, essa necessidade se transforma em uma ferida aberta. E na adultez, sem perceber, buscamos preencher esse vazio com qualquer coisa que nos dê uma sensação de identidade. Para alguns, essa identidade se constrói através da criatividade, do propósito ou da conexão com os outros. Para outros, através do vício. Porque embora o vício destrua, ele também oferece algo em troca: uma estrutura, um refúgio, uma forma de lidar com o caos do mundo. E quando você não tem mais nada, até a autodestruição pode parecer um lar. Aqui é onde muitos erram. Não basta dizer, vou deixar isso. Você precisa encontrar algo mais forte para tomar seu lugar, algo que não seja apenas uma distração, mas uma verdadeira reconstrução da sua identidade. E aqui surge uma pergunta brutal: o que você realmente quer? Não o que acha que quer, não o que os outros esperam de você. O que realmente te move? Jung falava da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Mas para isso, você tem que soltar a versão quebrada de si mesmo à qual você se agarrou. Você precisa deixar morrer a identidade que o vício te deu para que algo novo possa nascer. E isso dá medo, porque o vazio é aterrador. Mas aqui está o paradoxo: o vazio não é o inimigo, é o espaço onde tudo renasce. As pessoas acreditam que a recuperação é apenas a abstinência. Mas não é. É reconstrução. É encontrar quem você é sem a máscara do vício. Isso exige coragem.